Oi, tudo bem? Esse aqui é o ValenteCast e hoje a gente vai falar sobre um tema que completamente desestruturou a internet, mas que, acima de qualquer coisa, é rotina dentro da nossa prática profissional. Esse episódio vai ter um formato um pouco diferente do que a gente está habituado aqui no ValenteCast, mas achei muito importante ter esse diálogo, considerando o Anuário da Violência que a gente recebeu usado essa semana e, consequentemente, como que isso impacta não só a nossa prática, mas a nossa vivência enquanto mulheres. Para isso eu trouxe aqui a doutora Isa, que é tranquilamente uma das pessoas que eu conheço que mais manja sobre esse assunto, sobre violência contra a mulher. E a gente vai falar um pouco sobre dados, mas também a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu essa semana. Você quer contar para eles sobre esse episódio? Por favor, a gente promete que a gente volta com notícias melhores para as mulheres, para fazer bastante piada também, para falar, enfim, sobre N outros assuntos, mas o assunto da semana é triste. E, enfim, acho que não tem nenhuma mulher se sentindo segura nos últimos tempos com essa onda de feminicídios brutais que a gente tem acompanhado. Então, hoje a gente veio falar um pouquinho sobre isso, principalmente considerando também a participação da doutora Graziella no Visão Crítica na Jovem Pan News no dia 3 de dezembro, que foi super importante e também foi divulgada na mídia e deu o que falar. Eu fui comentando com a Grazi aos poucos, eu falei, Grazi, você tá vendo o que as pessoas estão falando? E ela, não, eu tô tranquila. Eu falei, não, mas é um experimento social quase, porque a gente vê também que tem muita desinformação. E o objetivo da Grazi também, o meu também enquanto pesquisadoras, né, a Grazi ela é mestre em criminologia, especialista também, é informar pessoas, para além do nosso trabalho, é informar pessoas e dar ferramentas para elas em outras circunstâncias, porque apesar de tudo, né, enfim, a gente tem um trabalho, trabalha com isso, mas a gente quer que nossa mensagem chegue além e que as mulheres se sintam seguras também. Então, divulgação de informação passa por isso. Inclusive, assim, acho muito importante assinalar aqui que dentro, assim, eu produzo conteúdo para as redes sociais faz 4 anos. Dentro desses 4 anos, a gente sempre foi uma linha editorial aqui do escritório fugir de sensacionalismos. Tanto que a gente não faz reacts escrachando, a gente usa pouquíssimo instrumentos de sátira, de sarro mesmo, porque o objetivo, de fato, do escritório e também, obviamente, da nossa produção acadêmica é ser uma produção informativa, uma produção que aproxima e não que afasta, né? Então, essa é a linha que a gente adota institucionalmente no escritório e é algo que eu tenho muito orgulho, porque eu sei que isso é uma ferramenta para nós, principalmente para desopilar, tratar essas coisas com humor, com rechaço, mas eu entendo que tratar com a seriedade é muito importante, principalmente para chegar no outro lado e conseguir conversar com esse outro lado de forma racional, de forma justa e principalmente chegando um pouco mais perto da perspectiva de convencê-los do que eu tô falando, né? Porque se eu já chego numa postura intimidatória, sarrista, as chances de eu convencer aquela pessoa são praticamente nulas. Então, e o debate não fica qualificado também. Exato, perfeito, né? Enfim, entendo que é um instrumento, não tô desqualificando quem usa dele aqui para não só para produzir conteúdo, mas também para, enfim, auxiliar outras mulheres a tentarem ver o mundo com um pouquinho mais de tranquilidade, mas não é a linha que a gente adota aqui no escritório, nunca foi e espero que a gente consiga ser coerente sempre e nunca será. Fato é que essa semana foi completamente estarrecedora para nós. A gente trabalha com violência de gênero já faz muitos anos, a Isa tá comigo vai fazer quase 3 anos, então assim, a gente lida com isso no cotidiano, mas para quem tava fora, a gente conseguiu ver muita coisa bizarra, surreal, assim, esse mês, então achei que valia um episódio inteiro falando sobre isso, apesar do objetivo central do ValenteCast não ser falar sobre direito, né? Mas a gente não tá falando sobre direito, a gente tá falando sobre vidas e vidas femininas, né? Então, a gente teve aqui um dado soltado do 19º Anuário Nacional Brasileiro de Segurança Pública, que em 2024 o Brasil registrou 1.492 feminicídios, que é o maior número de uma série histórica, e em 2025 a projeção que a gente já tem é que seja maior ainda. E daí a necessidade, sim, de falar não só sobre feminicídio, mas sobre violência doméstica, porque na prática isso significa que tem pelo menos 4 mulheres morrendo por dia nesse país, tão somente por serem mulheres. Sim, como a Grazi bem falou também, a gente está acostumada a trabalhar com isso de alguma forma, então são temas que estão no nosso cotidiano, mas isso não quer dizer que não impacta a gente. Foram semanas muito difíceis, enfim, foram mortes muito brutais que a gente testemunhou também, e até cheguei a comentar com a Grazi que eu vi um vídeo do Mário Sérgio Cortella na internet que me impactou muito, enfim, eu me peguei chorando e era algo muito simples, assim.
Enfim, era um vídeo do Mário Sérgio falando sobre como, quando a gente vê uma mulher, por exemplo, sentada num bar e ela tá sozinha, a gente fala, é uma mulher sozinha. Se são duas mulheres, a gente fala, são duas mulheres sozinhas. Três mulheres sozinhas, porque a gente tem esse senso de que a gente não sabe quantas mulheres são necessárias para garantir a proteção daquele grupo feminino. Enquanto homens, quando a gente vê eles sentados no local, né, se é um homem sozinho. Mas são dois homens e ponto, não são dois homens sozinhos, né? E, enfim, é desgastante emocionalmente também a gente tomar consciência disso constantemente e se sentir com medo de viver de qualquer coisa, de sair na rua, enfim. Todo o próximo passo pode ser em falso quando você é mulher, né? E isso, infelizmente, acho que a gente nunca vai se acostumar. E às vezes a gente tem lembretes dolorosos disso. Sim. Inclusive, se você é sensível a esses assuntos, eu acho melhor a gente encerrar por aqui. Não assista esse vídeo, porque também como uma forma de homenagem, a gente vai mencionar alguns casos aqui que a gente registrou nessas últimas semanas, para que essas mulheres nunca sejam esquecidas e que o que aconteceu com elas não seja banalizado e a gente consiga honrar um pouco a vida dessas mulheres. Isa, você quer, enfim, começar com essas homenagens? Por favor. A gente teve alguns casos estarrecedores na última semana, a gente tá gravando isso no dia 5, né, enfim, tudo tá acontecendo agora, 5 de dezembro, e a gente primeiro teve a notícia do falecimento da Catarina Kasten, em Santa Catarina, no dia 21 de novembro. Ela tava indo pra uma aula de natação, enquanto ela sofreu uma emboscada de um desconhecido que a estuprou e matou. E a Catarina tinha 31 anos. Ela é advogada, inclusive, né? Sim. No dia 28 de novembro, a gente teve o caso da Lânia de Souza, de 41 anos, e da Laís Costa, de 40 anos. E elas foram mortas a tiro no ambiente de trabalho dela, mortas a tiros, por ocuparem cargos de chefia, por um servidor que não se contentava com o fato de ser chefiado por mulheres. Isso foi motivo suficiente para ele matá-las e depois se matar também. No dia 29 de novembro, a gente teve o caso da Tainara Souza, que ainda está lutando pela vida dela. Ela sofreu uma tentativa de feminicídio, foi atropelada e arrastada por 1 quilômetro na Marginal Tietê, no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Já teve 2 amputações e agora está lutando pela vida. No dia 1º de dezembro, a gente teve o caso da Evelyn de Souza Saraiva, de 38 anos, que estava vendendo pastel, trabalhando, e foi baleada 5 vezes na perna pelo ex-companheiro dela, em São Paulo, e o motivo é porque ele não aceitou o fim do relacionamento. E a gente teve no dia... Essa lista tá longa, né, gente? Eu peço desculpas, inclusive, mas é estarrecedora. No dia 2 de dezembro, a gente teve uma mulher de 34 anos baleada e morta, numa via pública em Mauá, no estado de São Paulo também. Ela e o companheiro foram mortos pelo ex-marido dela, que não aceitou o término do casamento. E por fim, no dia 4 de dezembro, uma mulher foi esfaqueada pelo ex-marido enquanto procurava atendimento em um centro de acolhimento em São Paulo. E sem falar nesses casos, esses foram casos que foram tentativas ou efetivos feminicídios, a gente também teve, nessas últimas semanas, uma onda surreal de casos de violência contra a mulher, inclusive que foi envolvendo um influenciador bastante conhecido nas redes sociais por propagar o ódio às mulheres, que, enfim, agrediu fisicamente sua companheira, também tentou estuprá-la. Além disso, a gente tem um homem que já é reincidente no crime de violência doméstica, que agrediu recentemente sua companheira, sua nova companheira, né, depois de anos estando já envolvido no caso de violência doméstica. E por conta disso tudo, na quarta-feira, como a Isa já mencionou, eu fui chamada para participar de um programa da Jovem Pan. Eu vou deixar o link aqui nos comentários para que vocês consigam, caso não tenham assistido, assistir, porque foi um debate muito, muito legal. Além de mim, nós tínhamos uma outra advogada criminalista e também uma delegada de polícia que passou anos trabalhando numa DDM. Então, tem bastante informação interessante, muita coisa importante, e por mais que seja dentro de uma rádio que a gente está acostumado a ouvir posicionamentos muito conservadores, foi um programa que envolveu debates muito progressistas em termos de políticas públicas, e isso nos é essencial, né? Não só nos deixar arrefecer por tudo isso que está acontecendo, não desanimar e continuar a nossa luta, porque é a única forma da gente sobreviver. Sim, e vale dizer também que essa conversa durou 1 hora, né, essa conversa que a Grazi vai deixar o link da participação no programa, só que 1 hora não chega nem perto no tempo que a gente precisa para explorar exaustivamente todos os temas relacionados à violência doméstica,
o que provoca, enfim, fatores sociais. A gente teve uma bela ideia com o programa, mas não foi exaustivo, então, por favor, também entre em contato para saber mais, porque a gente sabe que nem todas as informações estão lá. Mas foi uma conversa incrível e com várias visões diferentes, enfim. Foi super rico e rendeu tanto que publicaram um corte da entrevista com palavras da doutora Graziella, quando ela estava comentando um pouco sobre alguns dos motivos pelos quais as mulheres permanecem nesses relacionamentos violentos. Eu não sei se você quer falar, né, Mercedes? Sim, com certeza. Eu acho muito importante complementar, né? Eu falei dentro desse vídeo, eu falei que um dos motivos pelos quais as mulheres permanecem em relacionamentos violentos é a dependência econômica. Por que isso, né? Porque uma mulher que está dentro de um relacionamento, muitas vezes ela se dedica ao lar durante muitos anos, por escolha ou por uma imposição do companheiro, né? Então essa mulher, ela sai do mercado de trabalho para se dedicar à família, tendo ou não filhos, né? Então ela pode estar envolvida na criação dos filhos ou envolvida na rotina da casa, lavando, passando, cozinhando, enfim. E daí, por ocasião de uma violência, é muito difícil que aquela mulher saia de casa porque ela depende de forma extrema do seu companheiro financeiramente. Na medida em que, quando a gente fala sobre mulheres se reinserirem no mercado de trabalho, a taxa de reinserção para uma mulher que tem mais de 40 anos, já é mãe, é muito baixa, né? Os empregadores não querem aceitar mulheres que têm uma lacuna de 20 anos no currículo, de 15 anos no currículo, e que já estão numa faixa etária mais elevada, ou então que têm filhos pequenos para cuidar, porque eles sabem que isso impacta diretamente ou acham, né, enfim, que isso impacta diretamente na disposição e no acompanhamento dessas mulheres dentro do trabalho. Fato é que esse não é o único motivo pelo qual mulheres deixam de sair de relacionamentos abusivos. A gente também tem a dependência emocional, que é um grandíssimo fator. A gente também tem a pressão social das famílias, a pressão religiosa, que muitas mulheres, por ocasião da sociedade, da comunidade espiritual que elas estão inseridas, elas são incentivadas a ficar naquele relacionamento, a orar por aquele relacionamento, que Deus vai interceder por elas, e acho muito injusto com Deus colocá-las nessa discussão, diga-se de passagem, porque isso não tem nada a ver com o comportamento que Deus aprova, diga-se de passagem. A gente tem também ameaças, né? Sim, tem mulheres que não podem justamente sair desses relacionamentos porque elas são ameaçadas. Muitas vezes as ameaças também não são em relação às próprias mulheres, né? Não é só eu vou matar você, eu vou matar a sua mãe, eu vou matar nossos filhos, eu vou tirar nossos filhos de você. Então, assim... Se você não for minha, você não vai ser de ninguém. Sim, a gente tá falando de um problema, assim, gigantesco, multifocal e cultural, né? Então, e reitero o que a gente já mencionou. Eu não tenho nenhum tipo de problema com comentários nos meus vídeos, porque eu faço isso faz muitos anos. E eu já recebi tudo quanto é tipo de comentário de cunho profissional, de cunho pessoal, então não me afeta, não me ofende, mas, gente, foi uma experiência antropológica ter um vídeo com acesso tão grande a uma rede que tem pensamentos muito mais conservadores do que a gente está acostumado, né? A gente até falou que a gente tá feliz, nossa bolha ela é muito feliz, porque é muito difícil a gente ver manifestações desse teor. Sim. Mas é rico também, né? Conseguir dialogar com pessoas que não pactuam, porque às vezes a gente vai trocar informações, a gente vai conseguir entender um pouco do próximo lado ou desmistificar também dados errados, que é um pouco o objetivo do vídeo de hoje. E eu acho que... Mas esse que é o ponto pra mim, né? Justamente, a gente tá num momento de polarização de opiniões, não só no nosso país, né? É um movimento mundial, mas que as pessoas se dispõem muito pouco a escutar outras e, principalmente, a gente tem o achismo baseado em informações sem correspondência na realidade, né? Então, as fake news, informações que eu escuto, coisas que eu presumo na minha cabeça, e falta um esforço de correr atrás de uma informação verídica, e, consequentemente, a gente acaba se apoiando em bases que não existem, e o debate, quando você você assume essa postura, ele acaba sendo muito improdutivo, né? Ele fica meio desgastado, tanto que muitos dos comentários... E desgostoso. Nem me fale. E muitos dos comentários que a gente recebeu nesse vídeo são bem assustadores em níveis de desinformação, né? Não só informações sobre sociedade, mas também numéricas, né? Sobre dados. Então... Sim. Bom, como boas pesquisadoras, a gente gosta de dados. A gente pode fazer um episódio só falando sobre dados, mas aí todo mundo separa os lenços também, porque falar sobre dados e violência contra a mulher no Brasil não é uma tarefa muito fácil. Mas foi um respiro também, conseguir ver de uma forma... auxiliar as pessoas com respostas, mas também um pouco cômico às vezes, porque a gente vê um reducionismo absurdo nas
respostas e, assim, acho que a gente tá aqui também querendo traçar estratégias, traçar maneiras de superar essa violência. A gente viu muitas dicas de como superar que foram extremamente rasas, então a gente tá aqui pra ouvir, reagir. Grazi não queria num primeiro momento ficar exaustivamente olhando, eu falei, você tem que olhar. É interessante e eventualmente vai que esse vídeo chega pra alguém que precisa ouvir esse tipo de informação. Então pode ser proveitoso pra alguém. Vamos lá, então. Simbora. Ah, e detalhe, tá? Eu vou falar, mas a doutora Isa também, assim, ela tem muita informação, muitos dados, então a gente vai aqui se complementar. Perfeito. Tá bom, mas você é especialista em criminologia, então, como as dúvidas geralmente vão pra essa área... Tá, vamos lá, então. A gente vai começar com mais argumentos fúteis. Mulher renasce, não se revitimiza. Não se vitimiza, na verdade. Mas, lendo todos esses dados que a gente acabou de ler de feminicídio, é um pouco difícil de pensar em uma mulher renascendo. Sim, elas estão, na verdade, elas estão literalmente elas estão morrendo, elas estão indo a óbito, não é que elas estão renascendo. Esse comentário, quando a gente fala que isso é um vitimismo, né, dessas mulheres, ele tá dizendo respeito, no final das contas, a uma postura que a gente tem de diminuir o sofrimento do outro, primeiro de tudo. Desculpa, deixa eu só ler um comentário, porque senão eu vou me perder. Perdão, mais argumentos fúteis. Ah, tá. Mulher renasce, não se vitimiza. Deixa eu pensar, calma. Um surto de consciência aqui. É porque parece que é fácil, né? Simplesmente sair dessa relação, enfim. Ah, sim, perfeito. E também se vitimizar é algo que incorre numa fragilidade que também é relegada às mulheres e os homens acham que tem que performar de outra forma, né? Sem se vitimizar, enfim, ser forte. Primeiro, assim, que quando a gente fala que uma mulher tá renascendo, a gente pressupõe que ela não morreu. Nesse caso, as mulheres morreram. Elas não têm a menor possibilidade de renascer. Independentemente, a gente não tá falando aqui de religião, tá? De você pensar em outra vida, em reencarnação. Não, a gente tá falando daquela mulher, naquela vivência dela, tá? Então, assim, não tem como ela renascer se ela é assassinada, primeiro de tudo. Só um apontamento. E, em segundo lugar, a gente também tem que pensar no cenário que aquela mulher tá inserida. Por exemplo, a gente tem uma mulher que foi vítima de uma tentativa de feminicídio essa semana que teve 2 pernas amputadas. Não é como se ela conseguisse amanhã sair do hospital e continuar a vida dela como se nada tivesse acontecido. E ela tem 2 filhos, né? Exatamente, que coloca mais camadas ainda nessa situação problemática. E quando a gente fala sobre violência doméstica, em específico, a gente tem que lembrar que são 5 tipos de violência doméstica. Nós temos a violência psicológica, a gente tem a violência moral, a patrimonial, a física e a sexual. A psicológica, que é uma das violências que a gente menos fala, ela é que mais está presente nos relacionamentos violentos. Por um simples motivo, é muito fácil violentar uma pessoa psicologicamente, tá? Porque a gente faz isso através de diminuição de autoestima, de ameaças, impor limites e, consequentemente, a gente não precisa que isso tenha uma marca física. Só que se uma pessoa fica submetida a um relacionamento violento por anos a fio, é óbvio que ela vai estar com a psique dela completamente desestabilizada. Não é como se essa pessoa conseguisse simplesmente sair da casa dela um dia, eu quero terminar esse relacionamento, vou abrir a porta e vou embora e a vida começou do zero. Não, são anos se dedicando ao relacionamento, são anos colocando sua energia ali, são anos tendo sua cabeça completamente desestabilizada, então não é simplesmente um reset assim na vida, né? Isso não existe, infelizmente. E diga-se de passagem, a gente também tem índices muito altos de transtorno de estresse, de depressão e de pós-traumático também. Exato. Né? De ansiedade, depressão e estresse pós-traumático em mulheres vítimas de violência doméstica. Então, isso a gente só tá falando da parte psicológica, né? Isso. Inclusive, assim, os acessos dessas mulheres a psicólogos e psiquiatras são muito, muito poucos, porque estatisticamente, a gente tá falando, obviamente, mulheres de classe A também sofrem violência doméstica e, felizmente, essas têm mais instrumentos para sair de um relacionamento violento, porque elas têm um subsídio ali financeiro que permite que elas saiam em termos de posso comprar uma nova casa, posso alugar uma casa nova, tenho dinheiro para pagar um profissional da psicologia, um da psiquiatria, mas a gente tá falando, quando a gente fala de Brasilzão, não tem como uma mulher pegar, botar seus 2 filhos embaixo do braço, ir para uma nova casa, pagar um aluguel, pagar a conta sozinha, criar 2 crianças, sendo que a gente sabe que as pensões alimentícias não são exatamente valores vultuosos, né? E ainda ter um dinheiro sobrando para pagar a sessão de terapia de psiquiatra, que é muito caro, de passagem. E os remédios, lógico, né? Não tem isso também. Isso porque a gente só foi por um lado, né? E a Grazi mencionou 5 tipos de violência, mas a gente tem outros tipos de violência também que a gente acredita que ainda não estão tipificados, mas isso aí fica para um outro vídeo. Não, isso dá. Inclusive vai ter um artigo nosso saindo ano que vem sobre isso. Sim. Bom, mas acho que a gente já pode passar para o próximo. Esse foi curtinho, mas deu o que falar, né?
O que eu acho muito curioso também é que esse e outros comentários foram feitos em caps lock, né? Em letras grandes. Gente, não precisa falar gritando. Isso é um negócio que eu fico Eu não entendo. de onde que vem. Será que a pessoa não sabe tirar o caps lock? Porque no celular é muito difícil ativar o caps lock. No computador, eu acho assim mais fácil. Mas quem que usa o Instagram no computador? De fato, parece que tá gritando. Enfim, fica melhor pra algumas pessoas lerem, mas não me apetece muito. Vamos lá. O próximo comentário em caps lock é: e os homens que não têm políticas públicas de saúde física e mental? E os namorados, noivos e maridos que são agredidos e mortos por suas companheiras mulheres? E os homens que sofrem milhares de falsas acusações de mulheres de má fé, segundo dados, mais de 80% das denúncias da Lei Mentira da Penha são totalmente falsas. E os homens que são mais de 70% dos moradores de rua? Qual a política pública para ajudar esses homens? Quero uma resposta racional e sem hipocrisia. E depois mencionou um grupo aqui que eu acho que eu não vou nem dar ideia de mencionar o que é isso, porque a gente pode abrir uma caixa de Pandora. Não, pelo amor de Jesus. Bom, eu dei uma contribuição no começo, eu já respondi ele falando, segundo dados, que dados, né? Que acho que você pode falar um pouco melhor sobre a ausência de dados nesse sentido. Gente, eu vou tentar segmentar esse comentário. A gente começou numa bad, mas já tá elevando o espírito. É difícil, eu vou tentar manter a seriedade, tá? Mas é muito difícil, porque... Eu e a gente se conhece desde o primeiro da faculdade, então é um pouco difícil a gente manter o controle uma perto da outra. Peço desculpa. Mas assim, eu vou tentar segmentar, porque são muitos questionamentos dentro de um só. Então, primeiro, né, por que homens não têm políticas públicas de saúde física e mental? Homens têm políticas públicas de saúde mental, tal como o restante da população, né? Enfim, o acesso é completamente acessível via SUS. Obviamente não tem profissionais que vão atender todo mundo, mas não existem políticas públicas voltadas especificamente a homens, porque não é necessário. Você pode ser atendido num CAPS, como que chama o outro? SUS, UBS. Enfim, você pode ser atendido normalmente. Então, assim, existem políticas públicas voltadas à saúde mental de modo geral, tá? Primeiro de tudo. Existem também grupos de masculinidade que Cara, são incríveis. São incríveis. Sim. Eu acho ótimo para a saúde mental dos homens. Eu acho muito importante discutir também sobre masculinidade tóxica, né? Esses grupos são essenciais porque homens, obviamente, e perceba aqui, ó, como nós somos pessoas racionais. Homens sofrem com a masculinidade tóxica. Eles também são vítimas do machismo, né? Obviamente que não da mesma forma que nós mulheres, mas eles também são vitimados na medida em que se espera, muitas vezes se espera uma performance da masculinidade. Então, o homem que fala com voz grossa, o homem que não chora, o homem que é o provedor. Então, por exemplo, se um homem foge dessa regra, ele muitas vezes se sente pressionado, e isso tem impactos dentro da saúde mental por motivos bastante óbvios, que se você tem uma sociedade inteira esperando que você tenha uma conduta e você, por algum outro motivo, não tem, você é afetado também por conta disso. Então, é muito importante que homens cuidem das suas saúdes mentais, até porque se a gente tivesse homens cuidando, eles não estariam matando, né, pessoal? Sim. Isso não é política pública, apesar de ser previsto na Lei Maria da Penha, uma das alternativas ali de, entre aspas, tratamento, né, enfim, formas de conduta, é o encaminhamento para esses grupos, mas você pode participar independentemente, não precisa ser no fórum, tem vários grupos autônomos e eles são incríveis. A gente pode também depois fazer esse mapeamento e levantar. Com certeza. Mas enfim, fomos longe, mas tentando contribuir do jeito que dá. E sobre os dados, segundo dados. Não, mas tem uma que é muito boa antes, que e os namorados, noivos, maridos que são agredidos e mortos por suas companheiras mulheres? Elas respondem também é homicídio, elas vão responder criminalmente diante de um tribunal de júri, oh meu Deus, elas vão responder criminalmente diante de um tribunal de júri, então elas também são responsabilizadas criminalmente. O fato é que, estatisticamente, a quantidade de mulheres que assassinam homens é infinitamente menor do que a de homens que assassinam mulheres, por isso que a gente precisa pensar no feminicídio como uma questão cultural e social, e daí sim pensar em políticas públicas para combatê-lo, né? Então, a gente não precisa voltar nosso olhar para mulheres assassinando homens, porque isso é estatisticamente irrelevante, é muito pouco percentualmente o que acontece. Mas isso obviamente significa que elas vão responder criminalmente, tá? Sim. Então, não é que simplesmente por eu ser mulher eu tenho salvo-conduto para matar alguém, deveria ser óbvio, talvez, mas enfim. Sim. Fazendo 2 adendos sobre esse tema, eu acho que uma notícia que saiu esses dias que se comunica muito também foi o assassinato de um homem que agredia a mulher, que era vítima de violência doméstica, que esfaqueou e matou o homem. Ela estava grávida, tinha 21 anos e, enfim, a resposta que ela encontrou naquele momento, mesmo tendo medidas protetivas, foi um assassinato frente a uma violência. Então, pensar também, acho que é importante a longo prazo serem gerados dados sobre isso. Por quê?
um dos assuntos que sempre surgem quando a gente fala da porcentagem de mortos mas os homens morrem muito mais, o número de homens mortos é muito maior que os das mulheres, e sim, é verdade. E a maioria desses crimes são cometidos por outros homens também. E por isso a gente mencionou anteriormente que é importante discutir a masculinidade, porque os homens também são projetados para agir de forma mais violenta, e isso é estatístico. Então a gente tá falando que mulheres que morrem por serem mulheres, morrem muito mais do que homens por serem homens. Não são as mesmas causas, isso tem que ser trabalhado. Então, se mulheres são menos agressivas, a gente tem que também tentar entender isso e ver como a gente pode aprender um com o outro. Sim, até porque não é genético ser agressivo, né? É cultural. É uma coisa que é fomentada socialmente. Passando para outra pergunta. E os homens que sofrem milhares de falsas acusações de mulheres de má fé, dados mais de 80% das denúncias da lei mentira da penha são totalmente falsas. Gente, isso não existe. Esse dado não existe. A quantidade de denúncias falsas que, vamos ressaltar aqui, elas existem. É óbvio que denúncias falsas num país como o Brasil, que tem mais de 200 milhões de habitantes, vão acontecer, mas elas são estatisticamente irrelevantes, porque elas não ultrapassam mais do que 1% de fato das denúncias que são comprovadas e que os homens respondem criminalmente, são julgados e condenados com base em provas. Diga-se de passagem, a gente tem dados do Datasenado que falam que metade das mulheres que sofrem violência doméstica sequer denunciam. Né? Então a gente já tem aí um abismo que o dado que a gente está trabalhando é das mulheres que sofrem e comunicaram. Né? Aí a gente vai discutir eventualmente se elas sofreram ou não. Enfim, mas esse dado realmente ele não existe, e estava até conversando com as pessoinhas virtuais que comentaram sobre isso, perguntei quais seriam esses dados, e para outra pessoa eu sugeri pesquisar efetivamente, porque não existem esses dados no Brasil, mas existem em outros países, e como esses dados são tratados também é algo muito sensível. Por exemplo, a gente tem um dado da Espanha, salvo engano, menos de 20% dos casos de violência doméstica foram considerados falsos. Mas, na verdade, não é que é uma denúncia falsa, né? Agora, acho que se você quiser explicar um pouco mais sobre como funciona um processo penal e a condenação, efetivamente, você não conseguir comprovar que algo aconteu, não necessariamente é que aquilo não aconteceu. Justamente. Quando a gente passa por um processo penal, você vai apresentar provas e o acusado tem direito de se defender. Obviamente, sempre vai ter uma valoração das provas que vai depender ali do juiz que vai analisar esse caso. Então, dependendo das circunstâncias, o juiz pode usar algo que chama presunção de inocência, que é um benefício dentro da lei penal que vai considerar que aquela pessoa, ela pode até ter cometido o crime, mas por conta da ausência de provas, que não é a ausência do fato, ela não é considerada culpada daquele fato específico. Não que aquele fato não tenha acontecido por ela ou por qualquer outra pessoa. Então, partindo desse pressuposto, é muito importante que a gente entenda que denúncias falsas precisam ser comprovadamente fatos que não aconteceram e não fatos que aconteceram por terceiros, como, por exemplo, a gente tem muitos casos no Brasil de pessoas que são presas por um crime que elas não cometeram. O crime aconteceu, mas não foi aquela pessoa que cometeu. Então, importantíssimo também a gente pontuar nesse sentido. Não sei se fez sentido, assim. Fez sentido. Perfeito. Sim. E fora isso, a gente teve recentemente um movimento também conservador, né, falando sobre dados. Existe uma movimentação dentro do Brasil para que se crie um banco de dados sobre essas denúncias falsas. E a gente acabou de falar sobre como é sensível você criar esse tipo de dado, porque não necessariamente, se você não consegue comprovar, não quer dizer que aquilo não aconteceu, né? Mas essa investigação, essa mudança de ótica, ela serve a quem, né? Acho que a resposta é um pouco óbvia, mas existe uma inversão de valores gigantesca. Assim como a gente vê essa inversão de ótica para as pessoas que já têm mais poder, quando a gente pensa numa criação de uma lei que vai penalizar ainda mais mulheres se elas fazem uma denúncia falsa com relação à violência doméstica. Mas a gente já tem esse tipo penal. Exato, porque a gente não tá falando sobre todas as mulheres fazendo denúncias falsas. Estatisticamente, vai ter sempre comunicação falsa de crime, tá, gente? Qualquer um. Pode ser um roubo, pode ser um furto, pode ser um estelionato. Vai ter sempre uma comunicação falsa. A diferença tem comunicações que são dolosamente falsas, então são comunicações que a pessoa mente deliberadamente com o intuito de prejudicar alguém, e tem comunicações que não são falsas, são verídicas, mas não há provas suficientes para condenar aquela pessoa. Então, a gente tem um gap de denúncias de pelo menos 50% das mulheres que sofrem violência doméstica, que não chegam a procurar a polícia. Se a gente começar a tentar identificar essas denúncias falsas sem muito cuidado, o que a gente vai ter na prática é mais mulheres deixando de denunciar seus agressores com medo de
por não terem provas suficientes do que aconteceu, elas acabarem caindo numa falsa denúncia, o que não é verdade. Sim, com certeza. E acho que falando um pouquinho ainda sobre esse comentário, mas só para finalizar, a produção de dados sobre tudo que a gente está discutindo é muito relevante. O motivo pelo qual o parceiro agride a parceira, se foi condenado ou não, qual foi o contexto do feminicídio ou da violência doméstica, tudo isso é muito relevante. Só que quando a gente fala de processo penal, de crimes que aconteceram nesses termos, a gente tem um segredo de justiça. Então, acho que nesse mundo de inteligência artificial, de dados que a gente não sabe as fontes, etc., eu acho que isso é um dado importante, que toda pesquisa que sair sobre isso, veja com cuidado, veja 2 vezes, porque para uma pessoa conseguir acesso a esses processos e fazer uma pesquisa quantitativa, ela teve uma autorização, ela percorreu um super caminho, não é? Segundo dados eu posso, né, enfim, tirar da minha cabeça. Esse tipo de dado é extremamente sensível. Exato, até porque assim, uma coisa é uma pesquisa do IBGE que vai perguntar para as pessoas qual que é a renda delas, é uma coisa autodeclaratória. Uma outra coisa é eu perguntar para uma pessoa, mas você foi vítima de uma denúncia falsa? Obviamente, né? Qualquer pessoa que comete qualquer crime não vai falar, eu realmente cometi um crime, tá? Eu sou mesmo um bandidão. Não existe, é muito difícil. Desculpa. Foi você. É muito difícil, de fato, a gente ter uma confissão, né? Então, assim, quando a gente fala de metrificar denúncias falsas, a gente tá falando sobre abrir processos em segredo de justiça, que é um procedimento que vai exigir, no Brasil, ele precisa do que... Vamos lá. Pesquisa com seres humanos do Brasil precisa de autorização do Comitê de Ética e Pesquisa de alguma universidade para passar num Comitê de Ética e Pesquisa do Ministério da Educação, primeiro de tudo, tá? Então, assim, você precisa de autorização. Tendo essa autorização, você precisa pedir autorização ao tribunal específico. Então, eu quero estudar no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu preciso pedir autorização no Tribunal de Justiça, explicar qual o objetivo da minha pesquisa, falar, preciso ter acesso a esses dados. Todos os processos de violência doméstica no Brasil correm em segredo de justiça para preservar a intimidade das vítimas, porque não dá para simplesmente você abrir e ter acesso a um laudo envolvendo violência doméstica, estupro, exposição de informações íntimas. Então, assim, cuidados. Ou seja, só aí já tem 3 etapas que você vai ter que conseguir para conseguir acesso a esses dados. Paralelamente a isso, para a gente ter uma publicação sobre dados neste país que seja entendida como válida, você precisa passar por um processo chamado Double Blind Review, que é você submeter os seus dados para uma banca composta por pesquisadores que são mais titulados do que você, para que eles falem se a sua premissa de pesquisa faz sentido, se a forma como você coletou esses dados está correta e se as conclusões que você tirou a partir dos dados que você coletou também estão corretas. Então, entender dados sobre denúncias falsas não é simplesmente eu virar para Beltraninho e falar: mas aquele processo era mentira, né? Aquela acusação que sua esposa fez contra você. Não é isso, tá, gente? É muito mais difícil do que um Zé falar na internet que 80% dos dados são falsos, tá? Sim. Não tenho notícia no Brasil inteiro de nenhuma pesquisa que consiga metrificar dentro do que a gente tá falando, que é um processo em lisura, que são denúncias falsas. Sim, isso não quer dizer que elas não existem, de novo. Sim, né? Com certeza. Mas os dados, a gente tem todo esse procedimento, enfim. Então não confie em pessoas, eu não tô falando pra não confiar nesse seguidor, mas esse seguidor, veja de onde você tá tirando esse dado, porque é isso, às vezes você não ter esse dado tá servindo alguém, que provavelmente é você, porque você que comentou é homem. Proteja as mulheres. Outro comentário que apareceu bastante repetido também de formas variadas, né? Como você estava falando da questão da dependência econômica como uma barreira para se livrar de um relacionamento violento, foi sugestão do seguidor: é só trabalhar, carai. Você tem a dizer sobre isso? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo que não é só trabalhar. A gente tem muitas vítimas de violência doméstica que trabalham. Inclusive, sei que, assim, isso é um dado pessoal nosso, né? Mas, estatisticamente, as mulheres que nos procuram aqui no escritório são mulheres que sofrem violência e estão no mercado de trabalho, tá? Não é regra que as mulheres que estão dentro de casa vão sofrer violência doméstica e que a violência doméstica vai só acontecer com mulheres que estão dentro de casa. A gente tem mulheres que estão plenamente inseridas no mercado de trabalho, que estão, inclusive, em posições de liderança que vão sofrer violência doméstica. Então, assim, trabalhar não vai resolver uma situação de violência doméstica. Falar isso seria a mesma coisa que falar que se você fizer uma faculdade de direito, você não vai sofrer um crime de estelionato. Não faz sentido, são premissas completamente incompatíveis.
A gente teve até um caso de uma apresentadora recentemente, né, que tem sua linha de produtos, ela é super bem sucedida, várias empresas, e que sofreu violência doméstica e não só que está pagando pensão para o marido, né, de alguma forma. Ou seja, dizer é só trabalhar, eu acho que é uma resposta insuficiente. É muito reducionista, né, trabalhar não resolve. E lembramos, né, a gente já falou, vou correr o risco de soar repetitivo aqui, mas para uma mulher que sai do mercado de trabalho, não é simplesmente, ai, que lindo, vou me reinserir no mercado de trabalho. Isso é muito difícil, tá? Principalmente quando a gente fala uma mulher que tem filhos, que tá muito tempo afastada, que deixou de estudar para conseguir dar suporte para o companheiro. Então, não sei se vocês sabem da realidade do mercado de trabalho brasileiro, mas assim, não é exatamente um país das maravilhas. E não à toa a gente tem uma lei nacional que determina que você não pode pagar valores diferentes para pessoas ocupando os mesmos cargos, né? Acho que se fosse algo tão óbvio, a gente não teria uma normativa nesse sentido. Exato, isso está inclusive na consolidação de leis do trabalho no Brasil, né? Na CLT é uma normativa, eu vou deixar aqui o artigo, eu não lembro de cabeça, mas a gente vai deixar por aqui para vocês verem, mas é obrigatório para cargos de mesma qualificação você pagar os mesmos salários, considerando que seria discriminatório você remunerar menos uma mulher, tão somente por ela ser mulher. Sim. Bom, acho que a gente pode passar para a próxima. Essa é um pouco longa. A Lei Maria da Penha é uma aberração jurídica que não conseguiu diminuir a violência doméstica. Muito pelo contrário. Como ela já condena antes mesmo da presunção da inocência, ela não é acionada nos casos que realmente existem os verdadeiros agressores. Porque esses farão... Quer que eu bifurque, que é bem grande. Calma, vamos lá. Vamos falar do começo, porque senão a gente vai ficar muito longo. A Lei da Maria da Penha, ela... Não é que ela não conseguiu diminuir a violência doméstica. A Lei Maria da Penha é uma lei penalizante. Ou seja, a solução que ela dá é para depois que a agressão já está feita. Prender pessoas não resolve nenhum dos problemas. As pessoas não deixam de roubar, de matar, de cometer estelionato, de furtar, tão somente porque existe uma proibição a ela. O que a gente está falando, o que a gente pleiteia, inclusive, aqui dentro do escritório, não é um aumento da pena para agressores. É que a gente pensa em políticas públicas para que essas mulheres tenham segurança para sair de seus relacionamentos abusivos. Porque, realmente, prender não vai resolver o problema da Maria da Penha, o problema da violência doméstica. A única coisa que a gente vai estar fazendo é colocar mais gente no cárcere, e a gente não tá reeducando esses homens, a gente não tá colocando eles numa situação de civilidade, a gente tá só piorando e geralmente dentro de uma família pobre a gente tá piorando uma situação socioeconômica de uma família, porque é um provedor a menos, né, a partir do momento que esse cara tá encarcerado. Então, é importante que a gente entenda que realmente a lei penal, ela vai funcionar tão somente como uma penalidade, e não como uma resolução de um problema. Fora que eu acho que ficou muito aberto, assim, falar que é uma aberração jurídica, né, de alguma forma. E quando a gente olha... Todas as leis, o Código Penal inteiro, então, é uma aberração jurídica. Que assim também, a gente é muito da pesquisa, então a gente gosta de discutir essas questões bem profundamente, né, mas você fala, é uma aberração jurídica. Na conversa completa, que é da visão crítica, a Grazi falou que ela é uma lei referência internacional sobre o assunto, né. Então talvez esse comentário tenha vindo nesse sentido. A gente tinha outros tipos penais que poderiam ser equivalentes, alguns deles, para situações de violência doméstica, né? A gente tem ameaça antes de ter violência doméstica, via de fato, enfim, lesão corporal. A gente tem N outros tipos penais, mas a Lei Maria da Penha, ela surge num contexto de necessidade para olhar de forma diferente para um delito específico. Assim como, eventualmente, infanticídio, enfim. Ela existe num contexto específico, né? Enfim, e sobre diminuir ou não a violência, a gente está falando sobre 20 anos aí, né, de existência da lei. A gente já tem uma noção desses dados, né, mas sem tirar do horizonte que, na verdade, não é que a violência doméstica não existia, existiam outros tipos penais que tutelavam esses crimes, e hoje em dia a gente tem uma outra visão, assim como o feminicídio. Não só, né, quando a gente também fala a gente tem 20 anos de dados só sobre dados reconhecidamente como violência doméstica, então, assim, não tem como a gente falar que ela não conseguiu diminuir a violência doméstica. Isso é muito importante, porque a gente só tem 20 anos de dado. Antes a gente não tinha registro sobre violência doméstica, porque não tinha lei que tutelasse a violência doméstica. Então, realmente não faz sentido esse comentário.
Fora que a gente tem a questão da subnotificação, né? Sim. Então a gente não sabe o tamanho real, porque existem dados de subnotificação que comprovam que não são todas que têm acesso ali, que são violentadas e buscam a justiça. E a gente também tem dados do Data Senado que apontam que 70% das mulheres não conhecem ou não sabem muito bem como funciona a Lei Maria da Penha. Então, às vezes, elas não têm nem noção do que o que elas estão passando é violento, porque muitas vezes esse exemplo vem de casa, né? Às vezes você tem uma mulher que vê a mãe sendo agredida, a avó sendo agredida, seja psicologicamente, seja fisicamente, aquilo é normalizado. Então, uma mulher que não tem acesso à informação e também viu isso historicamente dentro do seu lar ou no seu ambiente de convívio, realmente não vai saber como buscar ajuda e vai contribuir para essa subnotificação e também não vai estar protegida. Perfeito. Ainda nessa primeira parte do que a Isa já leu... A gente vai longe, hein? É grande. Quem vai fazer o vídeo inteiro. Ele fala que, como ela já condena antes mesmo da presunção de inocência, ela é acionada nos casos... Ela não é acionada nos casos que realmente existem verdadeiros agressores. Não faz sentido. Que casos são esses? Por que ela não é acionada? Vamos lá. Não entendi. Acho que isso aqui tá incongruente. Fato é que todo processo penal considera a presunção de inocência. A diferença da Lei Maria da Penha é: a Lei Maria da Penha vai proteger mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Por quê? Porque é uma legislação, porque a necessidade de proteger essas mulheres vem de um crime que acontece dentro de casa. É diferente de eu ser furtada aqui na Rua Augusta um monte de testemunha, 30 pessoas verem, né? Então, assim, geralmente essas mulheres que são agredidas dentro dos seus lares, por seus companheiros, pais, primos, tios, irmãos, e, consequentemente, não tem mais ninguém junto com elas. Então, a gente tem uma prevalência da palavra da vítima, mas que isso não vai imperar durante todo o processo. Isso vai ser sugestivo para o deferimento das medidas protetivas, porque não dá pra gente, no momento de proteger essas mulheres, falar pra elas: ai, minha querida, mas volta aqui quando você tiver prova, e daí essa mulher não volta mais porque ela já foi assassinada, né? Então, o objetivo da prevalência da palavra da vítima nesse momento é tão somente falar: vamos afastar de você o agressor enquanto corre o processo penal, que é o momento que o agressor vai ter um momento para se defender, e daí, a partir disso, se realmente você não tiver provas, é possível que ele seja inocentado, mas não é só a palavra da vítima que impera, tá? Também tem todos os contextos, testemunhas, laudos psicológicos, enfim, muita coisa que é considerada dentro do processo penal para condenar um agressor. Eu acho que paira no imaginário das pessoas também uma realidade diferente processual da Lei Maria da Penha, né, do pedido de medidas protetivas, porque me parece, tem vários comentários nesse sentido, que medidas protetivas e um processo penal é a mesma coisa, da investigação em si do cometimento daquele crime. Porque o processo de medidas protetivas, ele existe independentemente da existência de uma investigação ou não. Por exemplo, você pode até ter uma investigação que é eventualmente arquivada por falta de provas naquele momento, e a medida protetiva pode continuar vigente, porque ela não vai investigar se o crime ocorreu ou não. Ela vai investigar se a mulher está segura ou não e conceder meios para protegê-la. Sim, mas a conduta dele não vai ser investigada nessa seara. São dois processos separados, mas as pessoas fazem como se fosse a mesma coisa, né? Ter uma medida protetiva não significa que você está condenado. É tão somente que você não pode se aproximar de uma pessoa que não deseja ser aproximada por você. Sim, pronto. Justamente. Tanto, um dos comentários eu até cito que existem, as pessoas não sabem, acho que fora do direito, né, mas existem medidas cautelares, que são como praticamente a mesma coisa de medidas protetivas, mas criada para outro contexto, né? As medidas protetivas têm especificidade do ambiente doméstico e também mapeia condutas reiteradas de homens, parceiros e afins que cometem esse tipo de crime. Mas nas medidas cautelares você pode ser perseguido, ou você pode ter, por exemplo, uma briga com seu vizinho, ele te ameaça de morte constantemente, e você tem uma medida cautelar. Isso não quer dizer que seu vizinho está condenado também. Você tem uma medida ali de proibição de contato ou de aproximação que não representa uma condenação. É só uma medida que o Poder Judiciário te dá ali, enfim, uma permissão, uma proibição para outra pessoa, né? E uma permissão para você que viva em segurança. Sim. Inclusive, esse exemplo dos vizinhos é muito bom, porque realmente tem muita incidência de medidas cautelares diversas da prisão em conflitos entre vizinhos, né? Então, assim, ok, eu moro na mesma rua que esse cara, eu não gosto dele por algum motivo, tá acontecendo um conflito muito escalonado, muito perto da violência, eu posso pleitear uma medida cautelar diversa da prisão se eu tiver motivos para tal. Então, se eu tiver mostrando que a minha segurança está em risco, não significa, não tem nada a ver com a Maria da Penha, tá? São medidas completamente distintas e são importantíssimas para salvaguardar
salvaguardar a vida de quem as pleiteia, independentemente de se no final provar-se de fato que essa pessoa cometeu o crime que se alega que ela tenha cometido. Perfeito. É isso, é uma aula e acho que esse é o objetivo mesmo, porque as pessoas fazem essa confusão e a presunção de inocência sempre aparece. Gente, não é assim, gente, você não vai ser condenado por uma medida protetiva. Vamos lá. Vai longe. Bom, ela não é acionada nos casos que realmente existem os verdadeiros agressores, porque esses farão coisas piores caso haja denúncias. A maioria esmagadora das denúncias atualmente são falsas e estão sendo utilizadas como ferramentas em divórcios e alienação de filhos, uma vez que essas mulheres que denunciam falsamente sabem que aquele homem não oferece risco. Também nenhum tipo de respaldo na realidade, de dado, metrificação. Inclusive, importante mencionar, a gente não vai se alongar nisso dentro desse vídeo, mas a lei da alienação parental, ela baseia-se numa premissa que é o transtorno da alienação parental que não tem comprovação científica. Então, chamar pessoas de alienadora, mulheres de alienadoras, é incongruente cientificamente e sim, daí é uma aberração jurídica, porque é a mesma coisa que eu inventar um transtorno aqui, criar uma lei em cima dele e jurar por Deus que ele existe, tá? Sim. Isso não acontece. Mas para fazer um pouco de justiça com esse comentário, eu vou até concordar em partes com ele, tá? Porque ele fala que... Vamos ver o que vem. Porque esses farão... Ele fala que a justiça não é acionada nos casos mais importantes porque eles farão coisas piores caso haja denúncias. E assim, de fato, alguns dados que a gente tem disponíveis mostram que, às vezes, as mulheres não saem dos relacionamentos por ameaças de morte, por um medo intenso. Então, nesse caso, ainda não, o dado não é exatamente esse, como ele coloca, que não são só esses casos que são importantes, né? Eu acho que vai muito, enfim, até por uma noção de que violência doméstica é violência física, e não é isso. Mas, de fato, existe uma maior periculosidade quando você tem ameaças ali e chances reais de uma morte. Então, sim, é um fator que impede que mulheres saiam de relações violentas, mas não é que a polícia é acionada em casos que não importam ou só nesses casos que deveria ser chamado, que não é. Inclusive, a gente tem algumas estatísticas que mostram que grande parte das vítimas de feminicídio sequer tiveram a oportunidade de fazer boletim de ocorrência por violência doméstica, porque a situação já escalona. Óbvio que a gente tem feminicídios que são situações que vão esquentando ao longo de um tempo, mas a gente também tem dados que mostram que, às vezes, o feminicídio é a ação inicial e final, né? Não tem um ciclo de violência que o precede. Então, essas mulheres nem sequer tiveram tempo de buscar ajuda da polícia. Sim. Agora, tem uma parte interessante aqui que ele fala um pouco sobre atividade de inteligência para coibir a ocorrência dos crimes. E eu também não concordo com ele, mas eu acho que ele traz assuntos importantes, inclusive que são comentados pela delegada Jaqueline no Visão Crítica. Ele fala assim: o que realmente oferece risco não é denunciado. As denúncias deveriam ser no sentido de o agressor não saber que está sendo denunciado e a segurança pública usar inteligência de campo para pegar os atos de agressão em tempo real, impedindo que eles aconteçam e ainda concretizando o ato flagrante. Nossa, eu não sei nem por onde começar, porque, gente, a gente tá no Brasil. Se você for numa delegacia, muitas vezes não tem sabonete no banheiro, tá? Quem dirá pessoal suficiente pra conseguir fazer uma persecução, montar... Como é que chama quando eles montam, ficam assim, à espreita, assim? Emboscada? Montar emboscada, usar programas internacionais pra grampo na casa das pessoas. Isso é completamente fora da realidade e não me parece factível a gente mandar uma vítima de volta pra casa e falar: vamos colocar um grampo na sua casa, da próxima vez que você tomar um tapão, a gente vai lá e te salva. Sim, com certeza. Até porque quando a gente discute criminologia, e a Grazi vai ter muito mais bagagem, enfim, a gente pode ir para 50 vertentes diferentes que falam que a punição, né, a lei penal, ela serve para alguns objetivos específicos. E um desses objetivos, em algumas dessas correntes, é justamente coibir o comportamento criminoso. Então, se a pessoa tem noção de que ela pode responder por aquilo que ela tá fazendo, a gente espera que seja um inibidor de conduta, né? Então, acho que essa parte de a pessoa não pode saber e aí pega no flagra, na verdade, eu acho que é um pouco contraprodutivo, porque justamente também paira, né, no imaginário das pessoas. Você sabe que existe aquela lei para te desincentivar a fazer aquilo, né? Então, se a pessoa não sabe que ela tá respondendo por aquilo, ela vai continuar fazendo como se nada, né? Não faz sentido nem criminologicamente mesmo, porque, sei lá, é meio irreal em termos de inteligência da polícia mesmo. A gente tem, enfim, problemas de pessoal, mas também até porque, tipo,
a lei já existe. Se fosse, não saiba que está respondendo, a lei já estaria ali. Então não era pra você estar cometendo crime de qualquer jeito, sabe? Não funciona. Outra questão importante que ele fala dessa questão de pegar no flagra, em tempo real, uma coisa bem interessante que a gente tem é o botão do pânico, né? Algumas das vítimas de violência doméstica, em alguns lugares, é facultado a elas a ficar com um botão de pânico. Em caso de aproximação do agressor, ela pode acionar isso, tem um canal direto com o patrulhamento da Maria da Penha e etc. Então a gente tem ferramentas, mas é isso, assim, primeiro é distanciar essa mulher do risco dela e não esperar pegar no flagra. A gente tem esse instrumento ali subsidiário, tem patrulhamento também da Maria da Penha, mas é isso, a gente vai entrar no falta de pessoal, o que a doutora Jaqueline falou também que é muito importante, que a gente tem um investimento maior em patrulhamento, no pós-crime do que no antes do crime, né? E a gente acredita muito em educação, prevenção, porque ficar tapando buraco, né, depois que acontece, não faz tanto sentido, porque nesse caso não é tapar buraco, é abrir cova, né? E a gente não quer isso. Inclusive, eu até tô pesquisando aqui um dado, porque eu queria falar sobre isso. Em 2024, segundo o Anuário da Violência, a gente teve mais de 555 mil medidas protetivas de urgência concedidas, tá? A gente não tem policial para acompanhar cada uma dessas mulheres. A gente tem outros crimes rolando também, além da vigilância doméstica. O policiamento no Brasil, ele é ostensivo, então a gente tenta prevenir, mas a gente não consegue. E, infelizmente, é irreal pensar que a gente vai conseguir colocar um guarda, um policial do lado de cada vítima de violência doméstica e falar, agora você está a salvo, né? Então, para isso, inclusive, serve o botão de pânico que, digas de passagem, nem todas as vezes funciona, porque às vezes não tem viatura disponível para acompanhar aquela ocorrência. Sim, perfeito. Bom, vamos passar para a próxima. Mais um em caps lock. Mas Maria da Penha não é só para acusações falsas? Tem muita coisa errada. A cultura da vulgaridade e adoração e martírios de bandidos também contribui muito. Eu não entendi. Eu gostaria de dizer que eu entendi. Assim, eu peguei a parte da vulgaridade, não entendi o link que ele fez com adoração e martírio de bandidos. Honestamente, não fez sentido pra mim. Mas, assim, é muito importante. Eu acho que ele tá falando sobre vulgaridade de mulheres. Eu imagino, tá? Daí, isso aqui é tudo uma presunção da minha cabeça, porque realmente o comentário dele não tem muito nexo. Mas, estatisticamente, quando a gente fala de estupros, a maioria dos estupros acontece dentro de casas, tá? Dentro da casa das pessoas. Então, não são mulheres que por familiares. Não são mulheres que estão na rua, saindo de shortinho, de decote. Não são mulheres que estão expondo seus corpos, tá? E são cometidos por familiares e, como se não fosse suficiente, são cometidos contra crianças e adolescentes, tá? Então, não são pessoas que são vulgares, né? Crianças e adolescentes não têm sensualidade para expor. A gente tá falando de um crime cometido independentemente da vestimenta da vítima. Isso é essencial que se entenda que não tem nada a ver com a roupa que a gente usa, tá? Quem comete um estupro não está ligado à moda, tá bom? Vamos pro próximo, então. Uma das soluções... Eu adoro essas soluções, gente. Eu queria muito que fosse tão fácil quanto a galera falava. Que o mundo seria bem mais bonito. Não se relacionar com nóia e pinguço também evita a violência doméstica. Eu só vou fazer um comentário, enfim, para começo de conversa. Mas tudo bem, eu acho que é muito problemático porque a gente vê reiteradamente que a gente está discutindo uma violência que tem uma vítima e a gente sempre vê comentários na ótica de que a culpa é dela. Que a culpa é dela, que ela escolheu o relacionamento ruim. Cara, perfeito. Como se as pessoas não pudessem mudar, enfim, né? Uma pessoa não necessariamente é sempre pinguça, uma pessoa não necessariamente é violenta, assim como você já falou no Visão Crítica também, né? Você conhece um príncipe encantado e ele vai sustentar aquilo até o momento que ele vai te agredir. Às vezes você não vai ter tempo de descobrir antes de já estar lá há 5 anos de casado. Não é assim, né? Assim é fácil falar, realmente. Eu esperava que fosse assim. A doutora Jaqueline, inclusive, falou uma coisa muito interessante, que é a violência doméstica nunca vai acontecer no primeiro encontro, né? Então não é como se você estivesse ali no Tinder e vai estar, eu sou um pinguço, eu sou um nóia. Não, né? Isso vem com anos de convivência, isso pode ser desenvolvido, existe sempre a possibilidade de você ocultar a parte de quem você é, né? Ou então de você se tornar essa pessoa. Então não é tão simples assim. Não é tal como o Tinder que tem lá a categoria de eu tenho mais de 1,70. Não funciona. Eu gosto de rock.
Diga-se de passagem, eu acho que a gente não tá salvo em nenhum lugar, porque tem famoso, né, que é reincidente em violência doméstica, e aí você fala... Circo de vibes. Não, vegetariano, porque a carne... Vegano. Desculpa que eu falei errado ainda, mas vegano, contra a carne, contra qualquer tipo de carne. Não pode matar a mulher, não pode matar animais. Mas as mulheres, exatamente. Se a gente não pode confiar nem nos veganos, Exato. em quem a gente vai confiar? O fato é que, assim, gente, não existe nenhuma medida de profilamento de agressores, tá? Não tem como a gente colocar, homens que são pinguços e noias, ou homens que recebem até X salários mínimos, ou então homens que têm tal escolaridade. Não, tem todas as escolaridades, tem todas as classes sociais, tem todas as etnias, tem todos os hábitos, religiões também. Tem agressor de mulher ateu, tem agressão de mulher pastor, tem agressor de mulher católico, tem agressor de mulher mormon, assim, não há discriminação. É a festa do caqui, da agressão e, enfim. Desculpa. É isso, desculpa. Não, é que é me perdi sério, mas é... Não, mas é que é cômico. Realmente, você vê um negócio desse, você fala, cara, não é assim que funciona, né? Mas enfim, vamos para o próximo. Acho que quando a gente entra em família também é algo muito interessante para discutir, porque Lei Maria da Penha, feminismo e família parece que são coisas antagônicas, né? Pelo discurso dessa mulher, fica nítido que os homens são uns monstros e que as mulheres estão presas e sendo maltratadas em todos os casamentos. Para nós que somos homens, não casem. Cada um vai cuidar da sua vida, que vocês mulheres vão buscar seu pão sozinhas e se quiserem um homem para construir família, que procurem no inferno. Acho que tem muitas nuances, né? Começando que, na verdade, ele escreveu homens com H e mulheres com minúscula, né? Ou com H maiúsculo. Isso eu achei curioso. Esteticamente, eu não sei o que dizer sobre esse. Eu tô sem palavras. Eu acho que essa dica do não casar é bem sintomática também desse... Não, pode rir, mas é real, porque a gente tem... Não vou falar, não. A gente vai fazer um só sobre isso. Eu queria escrever sobre isso posteriormente, mas tem um movimento masculinista que realmente prega o não casamento atualmente. Com essa coisa de demonizar as mulheres. Eles estão fazendo um favor, na verdade, para nós, né? Honestamente. Sim, não. Se você odeia mulheres, é bom que você não case com uma. Talvez, assim, seja de bom tom. Você evita a violência, sim. Mas no caso é que existe essa antagonização, né, da mulher que não quer sofrer violência com constituição de família, ou da feminista que não quer constituir família. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, a mulher que foi agredida estava inserida no ambiente familiar, porque é a lei de violência doméstica e familiar. Exato. Essa pessoa está inserida nesse lugar. E quando a gente tá falando de protegê-la, a gente tá falando que ela não quer uma família, ou que a família é tudo de ruim. Nunca foi sobre isso. A gente quer núcleos familiares saudáveis, sem mortes, sem agressões. Quer poder ter uma família sem ter medo do companheiro que dorme do nosso lado da cama, né? Eu acho que esse que é o ponto central dessa discussão. Não existe esse extremismo. Mas eu reitero, se você odeia mulheres, talvez você esteja certo e não seja bom casar com uma. Sim. E sobre buscar o pão sozinha, é isso aí. Tudo bem, né? A Grazi passou uns bons meses trazendo 4 quilos de água diariamente aqui pro escritório. A gente consegue buscar um pão. Eu acho que tá tranquilo. Eu me garanto no pão. Faço pão também, inclusive, viu, pessoal? Assim, de maneira metafórica e literal. Exatamente. Bom, vamos lá. Esse aqui certamente você não viu, mas eu gostei bastante. Você viu? Não, acabei de ver. Muito bom. Muito inteligente. Vamos lá. Ela é advogada. Vai falar qualquer coisa para captar clientes e ganhar dinheiro. Não importa o quão absurdo seja. Todo mundo é responsabilizado pelos erros que comete na vida. Com mulheres não pode ser diferente. De novo, fazendo alusão a denúncias falsas, né? Mas, enfim. Então, eu não entendi de onde veio essa vontade de falar de denúncias falsas. A gente tá literalmente tentando discutir mulheres que foram assassinadas, dados. Assim, não é ninguém tirou essa informação do seu próprio estômago, né? A gente simplesmente tá falando de dados, mas a gente volta sempre pra denúncias falsas. É como se tivesse... A gente tá tirando o foco das mulheres vitimadas e colocando o foco em mulheres que eventualmente façam denúncias falsas, como se fosse proporcional ou como se essas mulheres que morreram assassinadas tivessem feito denúncias falsas. Sim, e como se os homens fossem as vítimas também, né? Sempre nesse plano, porque eles são as vítimas das denúncias falsas. E assim, deixa eu te contar uma coisa. Se você tá inserido no mercado de trabalho, você quer ganhar dinheiro, isso não é diferente comigo, tá? Eu trabalho, faz 10 anos que eu tô inserida no mercado de trabalho e, obviamente, a minha profissão, tal como qualquer outra, você pode ser gari, você pode ser promotor de justiça, você pode ser professor, você pode ser engenheiro,
a gente tá sempre querendo, obviamente, ganhar dinheiro, tá? Eu não faço fotossíntese, imagino que você também não, então, vivendo numa sociedade capitalista é difícil você não pensar em ganhar dinheiro. Mas eu acho uma coisa que é muito importante vocês terem ciência. Uma mulher que sofre violência doméstica não precisa de advogado para ter o seu processo penal investigado, né, para ter seu inquérito investigado e depois seu processo penal procedido, porque isso quem faz é o Ministério Público. Então, eu sempre deixo claro para os meus clientes que a minha contratação é um luxo, elas não precisam de mim, elas têm um órgão que promove a justiça, que é o Ministério Público de São Paulo, do seu estado. Então, ter advogado é um benefício, mas não é uma obrigação, então só me contrata quem quer e quem pode. Justamente, e sem contar na Defensoria Pública, né, também que... Se você precisa de assistência jurídica gratuita e não tem condições, você pode contratar não, né? Buscar a Defensoria Pública também. E fora que, acho que voltando lá pro início da nossa conversa, algo que eu falei que foi muito especial quando a Grazi recebeu o convite, que a gente gosta muito de ter oportunidade de poder repassar informação, debater dados que protejam mulheres, porque esse é o objetivo final do nosso trabalho, né? Acho que essa lógica que ele utiliza, óbvio, todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, né? Mas a gente, para sobreviver, também precisa não morrer. Então, faz parte do nosso trabalho justamente se proteger e divulgar informação é uma das formas de fazer isso, protegendo outras mulheres, outras crianças, então vai muito além. Acho que é uma lógica reducionista, ela deu uma bela de uma autodefesa, né, pra si, mas eu acho que o nosso objetivo sempre vai além, e isso foi um pouco reducionista. Mas também se a gente... Por exemplo, a ONU, ela não é advogada. A ONU também defende o fim do feminicídio e da violência contra a mulher. Então, fica aí o questionamento sobre a coerência desse comentário. Sim. Bom, a gente ainda tem muitos, mas eu até pulei alguns por isso. A gente já debateu mais 3 e a gente encerra, porque senão vocês vão ficar completamente dissociados da realidade, tá, gente? Aqui temos 3, então. Mas isso tem solução. Parar de fazer filho com todo homem que arruma e trabalhar. Perceberam que quanto menos dinheiro a pessoa tem, mais filhos ela faz e menos ela se preocupa em trabalhar? Esse é complexo. Nossa, ele vai em muitas camadas difíceis, mas assim, vamos lá. Primeiro que fazer filho ou não, ter filhos ou não tá associado a sofrer violência doméstica, tá? Tem mulheres que sofrem violência doméstica, que têm filhos, tem mulheres que sofrem e não os têm. Então, isso realmente não tem ligação. Trabalhar também é subjetivo, isso porque muitos agressores impedem suas mulheres de adentrar no mercado de trabalho ou de permanecer nele, né? Então, principalmente por conta da ideia do homem provedor, né? Eu sou o homem, eu tenho que trazer dinheiro pra casa, eu quero que você cuide dos nossos filhos e da casa, ou só da casa. Então, acreditando que aquilo é o melhor pra si e pra família, elas acabam aceitando ou sendo obrigadas. Então, assim, trabalhar não é necessariamente uma escolha, tá? Para muitas mulheres. E quanto menos dinheiro tem a pessoa, mais filhos ela faz. A gente tá falando de um problema que a gente tem no Brasil relacionado à taxa de natalidade, acesso a contraceptivos, a debate sobre... Direitos sexuais e reprodutivos. Isso. Sobre direitos sexuais e reprodutivos que nem todo mundo tem acesso e nem todo mundo consegue materializar na prática, né? E nem todo mundo quer também, assim, acho que nesse sentido, eu vou dar minha opinião pessoal, tá? Mas estudando também sobre violência obstétrica e outras formas de discriminação, principalmente reprodutivas contra as mulheres, a gente tem que lembrar primeiro que as pessoas menos abastadas no Brasil atualmente são mulheres negras. Então, primeiro, se você tá falando, mais filhos, etc., são pessoas com menos dinheiro, você já tá, talvez, se referenciando estatisticamente a esse grupo de mulheres, né? E pode, eventualmente, caracterizar, enfim, uma forma de reprodução de racismo de alguma forma também, porque a gente escuta muito de mulheres do Nordeste, aí tem muito filho, vai fazendo um monte de filho, não tem condição, ou mulheres negras, aí não tem condição, aí vai pra bandidagem. Então a gente passa por, talvez flertando ali com a porofobia e também com discursos muito preocupantes de controle de natalidade que já serviram não tô falando que foi eugenista, tá? Mas já serviram a movimentos eugenistas e afins. Então, é muito fácil realmente falar que a gente que tem menos dinheiro, que tem mais filho, não tem condição e não tá contribuindo, quando na verdade a gente tá falando de uma parcela da população extremamente vulnerabilizada, que muitas vezes não vai ter acesso à contracepção. Mas não é assim, gente. Não é assim que funciona, né? A gente tá falando de um Brasil do tamanho de um continente. A informação não chega pra todo mundo e muitas vezes essa mulher também tem convicções religiosas. Se ela engravidar
engravida, ela pode ou não usar preservativo. Se ela engravida, ela não pode. Enfim, a legislação também proíbe de tirar a criança. Então, a gente não tá falando aqui de uma escolha em si. A gente tá falando de acesso à informação, de discriminação também, racial, regional, enfim. São muitas nuances, desculpa. Mas... Não, imagina, perfeito só falar. Sem contar que quando a gente fala sobre trabalhar, se preocupar em trabalhar e fazer menos filhos, é até desrespeitoso com a quantidade de mães solos que tem neste país, que estão aí arduamente criando seus filhos com o suor do seu trabalho, passando 2, 3 turnos de trabalho para conseguir dar uma vida digna para essas crianças e que são abandonadas por homem, porque adivinhem só, o filho não se faz sozinho, né? Se fazem 2 pessoas necessariamente. Então, somos um dos países do mundo com maior taxa de abandono de crianças por seus pais, inclusive com ausência de registro de nascimento por genitores. Então, assim, tem muita mulher guerreira por aí que fez filho e tá ali alimentando seus filhos. Sim. E, assim, sendo repetitiva de novo, mas a gente vê... Eu prefiro acreditar que inconscientemente pessoas reiteradamente tecendo discursos que culpabilizam a mulher, porque isso tem solução, parar de fazer filho. A mulher tem que parar de fazer filho, não o homem que também faz parte, né, do processo de fazer filho. Trabalhar. Enfim, as soluções têm que vir para ela. A gente tá debatendo mulheres que sofrem violência. E aí, o que é o encaminhamento? Fazer ela ter melhores escolhas, escolher melhor o parceiro, ter menos filhos. Por que ela que tem que fazer tudo enquanto ela está sofrendo violência? Tipo, ela é a vítima ou o cara que se relacionou com ela? Porque aí o cara arrumou ela e fez um filho nela de propósito. A gente tem que tomar muito cuidado de fato, porque isso é reiterado, todo comentário praticamente, que sugere uma solução, inconscientemente ou não. E eu prefiro acreditar, eu tô batendo o microfone a beça, eu prefiro acreditar que não é consciente, porque a gente é realmente criado pra pensar dessa forma, que é culpa dela, porque ela é negativa, ela é interesseira, enfim, ela é má, né, ela é o fruto proibido e etc. É sempre culpa dela. Teve um que falou do fruto proibido, desde Adão e Eva. Se até Eva não se contentou com o homem num paraíso, né, imagina essas outras mulheres. Mas sim, reiteradamente a gente vê mulheres e homens, tá? Enfim, que a gente vê mais isso de homens porque geralmente eles são mais beneficiados, né? Com a ausência do feminismo, então eles defendem mais as ideias deles, mas por favor, vamos tomar atenção para quando a gente estiver num debate qualificado assim, tentar não revitimizar essas mulheres dando soluções que na verdade culpam elas pela violência que elas sofreram. Sim, com certeza. Quando eu ri. Agora, quando a gente reflete, a gente já dói um pouco mais no calo, né? Dá uma reviravolta no estômago. Oi, vamos lá, a gente tem um testemunho aqui legal. Tem vários comentários legais, tá, gente? A gente tá lendo hoje só os pra ser didática, pra, enfim, ter contraposição, mas tem vários depoimentos... Desculpa, pode terminar, perdão. Não, a gente tá lendo só os que a gente geralmente tem divergências, mas tem comentários ótimos também. Mas tem um aqui que eu acho bem importante. Esse não vai ser um grande debate, mas ele disse o seguinte: esse clichê não cola mais. Todo mundo conhece alguém que tem plenas condições de sair fora e mesmo assim permanece. Sim, porque existe um elemento dentro da violência doméstica chamado violência psicológica e dependência emocional, que é você ouvir ao longo de muito tempo que só eu sou capaz de te amar, só eu sei te fazer feliz, você não é nada sem mim, quem vai te querer depois de você estar com esse corpo, porque você teve 3 filhos, se você sair desse relacionamento eu te mato, eu vou ficar com os filhos, eu vou tirar nossos filhos de você, eu vou fazer você sofrer. Então assim, não é só sobre dinheiro, né? Queria que fosse, seria bem mais fácil. Sim, infelizmente. E isso é muito, assim, por um lado eu falei que eu espero inconscientemente que essas pessoas falem dessa forma, né, sem maldade, mas eu sei que de alguma forma as pessoas vivenciam essas questões e isso faz com que elas escrevam desse jeito, né? Então, assim, quando você lê um comentário desse, esse clichê não cola mais, todo mundo conhece alguém que tem plenas condições de sair fora e mesmo assim permanece, eu fico pensando que eu queria ter a vida dessa pessoa para ter essa visão reduzida, porque talvez ele tenha testemunhado só situações de violência que sejam menos graves, digamos assim, de alguma forma, ou que presenciou poucas coisas para não ter esse debate aprofundado. Então talvez realmente exista algum tipo de esperança no fato de que essas pessoas veem de uma forma rasa esse debate. Essa é a minha parte absolutamente delusional, né? Falando porque a gente sabe que não é assim, principalmente pessoas com muita influência não agem assim. Os grandes coaches, né, que você debateu exaustivamente, não é assim que eles usam informação. Mas assim, né, também
Não sei se vocês sabem, gente, mas o que acontece dentro da sua casa, só você e quem mora com você sabe. Então, eu posso até saber que uma pessoa tem condições financeiras, sofre violência doméstica, mas eu não tô dentro da casa pra saber exatamente o que acontece, sabe? Então, não é só sobre olhar e falar, ela quer, ela tá gostando, ela tá acostumada. Não é isso. Isso é muito reducionista e muito limitado, vai. Sim. Bom, assim, a gente poderia passar mais algumas horas falando, porque a gente teve vários comentários ótimos e vários relatos de mulheres também. Na verdade, pra encerrar, eu queria falar só sobre um que a gente não selecionou, mas teve um relato de uma moça que, quando pegou o corte da sua fala, né, você vira e fala assim, a gente não quer só leis que prendam os homens, que deixem a mulher protegida, a gente precisa pensar no pós. E eu acho que, vendo esse corte, ela não teve essa dimensão e ela falou algo no sentido, mas isso, você não pode falar isso, o que a mulher mais precisa é realmente se sentir segura e etc. Pegue alguém que sofreu isso pra falar sobre, porque precisa, sim, de lei, de proteção. Enfim, me chocou, assim, me deixou sensível também, porque foi uma mulher, aparentemente, que sofreu isso e ficou, talvez, um pouco incontente com a sua fala, justamente por ter visto só esse corte. Então, se você quiser comentar também sobre essa questão, acho que é interessante. Vamos lá. Quando a gente fala sobre violência doméstica, a gente pode estar falando ali da lei penal, a gente pode estar falando do pós-violência, né? Então, quando eu, particularmente, enquanto criminóloga, eu estudei bastante sobre violência doméstica, mas principalmente sobre como a lei penal não é suficiente. Então, assim, a gente tem leis no Brasil, a gente tem a lei da violência doméstica, a gente pode, amanhã, aprovar um projeto de colocar 100 anos de pena e ainda assim não vai resolver o problema da violência doméstica. A gente pode determinar amanhã a pena de morte para agressores e ainda assim não vai resolver o problema da violência doméstica. Como que a gente resolve o problema da violência doméstica? Primeiro, a gente precisa conscientizar toda uma população, fazer um trabalho extensivo de informação sobre o que é violência, como se prevenir, como não ser essa pessoa. Nós precisamos mudar toda uma estrutura de sociedade em relação à masculinidade, que é o que a gente já falou, mas é isso. Mas não somente, a gente também precisa cuidar do pós. Porque no final das contas, eu posso mandar esse agressor pra cadeia e não para uma família de baixa renda, por exemplo, em que esse cara é o único provedor, eu vou estar só piorando a situação dessa família. Eu vou estar jogando esse cara na cadeia, ele ganha um salário mínimo, mas é o único salário mínimo que essa família recebe, e daí a gente vê uma mãe com 2, 3, 4 filhos que não tem mais renda da noite pro dia. Então, assim, eu preciso da casa para essas mulheres morar. Elas precisam ter onde morar, elas precisam saber que, saindo daquele relacionamento, elas vão ter um lugar, um teto, para que os filhos delas estejam em segurança, para que eles não vão dormir ao relento. Eu preciso que essas mulheres, elas tenham formação técnica. Então, a mulher que foi impedida de estudar, que foi impedida de trabalhar, que vai poder se reinserir no mercado de trabalho, não numa posição baixa, mas ela vai conseguir fazer um curso de hotelaria, de tecelagem, qualquer coisa, mas que ela possa, de fato, ter uma qualificação para ter condições de procurar um emprego e ser inserida no mercado de trabalho. Eu preciso que, perto de onde essa mulher more, tenha uma creche para ela deixar os filhos enquanto ela está trabalhando, e depois, quando eles forem para a idade escolar, que eles tenham uma escola que eles possam passar o período integral ali, para que essa mulher consiga também, idealmente, trabalhar o dia inteiro. Porque como que eu faço uma mulher trabalhar o dia inteiro para prover a família dela, sendo que dá 1h da tarde ela tem que buscar o filho dela na escola e largar em casa? Então, assim, a gente tá falando de um problema muito mais profundo do que só prender gente. Ou mandar ir trabalhar, né? Vai trabalhar que passa. Tipo, não é só isso. Não tem solução fácil para problema difícil. Lei não resolve o problema. Lei é um dos fatores que a gente pode considerar como um apoio, mas não é solução. Isso é fundamental. Eu gostaria que as pessoas entendessem. Sim, perfeito. E aproveitando, a gente vai já pro final, né, mas a gente agradece essa mulher também que deu o relato corajoso dela e se solidariza com a família e com todas as pessoas próximas dessas mulheres que foram vítimas nesses últimos dias. A gente sente muito e faz um chamado também para que, enfim, as pessoas falem mais sobre isso, os parceiros falem sobre isso, né, enfim, nossos colegas homens, todo mundo que puder, que fale sobre, porque é isso, sim, a gente trabalha com isso, a gente fala no dia a dia, mas também separar um tempo para refletir sobre isso leva a gente a lugares diferentes. E acho que principalmente, agora voltando para os comentários, tiveram muitos comentários no sentido de parem de nos colocar uns contra os outros, né, tem que ter uma lei para um, tem que ter uma lei para outro, e não é assim. No nosso mundo ideal, acho que a gente deveria olhar muito mais para onde a gente converge, né, para o nosso ponto comum. E eu acho que todo mundo não quer
que alguém morra, né, ou quer passar por uma situação violenta, ou quer praticar uma violência, né, até porque a maioria dos homens falam que nunca testemunharam, ou, enfim, nunca foram agressivos. Ninguém quer isso. Então, se esse é o nosso ponto comum, depois a gente conversa com mais profundidade, mas acho que tem que ser basal, né, as pessoas continuarem vivas, se elas são mulheres por serem mulheres, né, se são homens por serem homens, também não tem problema, é que a gente tem uma visão específica, cultural, política, histórica sobre essa questão. E fato é que quem tá morrendo somos nós, né, não é que a gente tem o mesmo número de mulheres e homens morrendo pelos mesmos motivos, não. Em razão da situação de violência doméstica e familiar ou por ser mulher, estatisticamente nós estamos morrendo mais. Sim. Mas que a gente se deixe unir. Pelas coisas que a gente converge, é isso, que a gente diverge, a gente discute, enfim, vai profundamente. A gente também tá aqui pra aprender, né? Acho que por a gente ser jovem dentro da advocacia também, a Grazi lançando uma empreitada super jovem, a gente tá mais que acostumada com isso, não tem nenhum conhecimento que não é desmontável, né? A gente se baseia muito em ciência, mas tudo pode ser desmontado, então a gente tá sempre aberto ao diálogo, sempre aberto ao entretenimento também, desde que não envolva, né, pessoas praticando violências. Isso a gente não tolera. Perfeito. Bom, o importante dessa discussão toda é que a culpa nunca é da vítima. E para que a gente consiga proteger mulheres, nós precisamos falar abertamente sobre dados, nós precisamos falar sobre violência, nós precisamos chamar nossos pais, nossos namorados, amigos, tios para essa conversa, porque só nós, infelizmente, sozinhas, a gente não vai mudar o mundo, a gente também precisa que eles se envolvam na nossa batalha, porque é isso, né? Infelizmente, são eles quem cometem esses crimes, e a gente precisa que o comportamento masculino, de modo geral, seja modificado. Então, não é tolerável aquela piadinha machista que até alguns anos atrás a gente dava risada em coletivo. Só que para isso a gente precisa que esses homens, eles interpelem seus colegas, seus amigos, seus conhecidos, seus pais, seus familiares. E assim a gente consegue, de pouquinho em pouquinho, mudando uma mentalidade sobre um assunto que é muitíssimo sério e muitíssimo caro a nós. Que a gente transforme todos esses dados aqui em consciência, e consciência em ação, e ação em proteção real a todas nós mulheres. A gente se encontra no próximo episódio do ValenteCast. Se você gostou desse episódio, não esquece de deixar seu like, seguir a gente nas redes sociais, e a gente se vê até a próxima. Um beijo e muito obrigada por participar. Se não gostou, também compartilha, que a gente discute de novo. Vamos junto. Um beijo e até a próxima. Tchau!